Então, Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 12, só pegar uma coisa. Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, que nós só vamos experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A igreja, ele está escrevendo para a igreja, ele ora aos Efésios lá, ele ora pelos Efésios, ele diz lá: eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Depois, Paulo diz lá em Romanos, ele diz assim: ninguém vai experimentar no sentido de desfrutar, de discernir, não é de perceber. Não é de perceber qual é a vontade de Deus, mas de vivenciar. Ninguém vai viver, experimentar, desfrutar, vivenciar aquilo que é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, a não ser que seja transformado pela renovação do seu entendimento. Amém? A não ser que sejam iluminados os olhos do seu entendimento. Então, amados, a vida cristã não é uma mudança de comportamento. A vida cristã não é uma mudança de endereço. Muitas vezes a gente entende mudança como uma mudança de endereço, uma mudança de comportamento. Mas não, amados, vida cristã é uma transformação, não é uma mudança. É uma transformação de entendimento, é uma transformação de natureza, é uma transformação de identidade. Não é o que eu faço, é o que eu sou. Amém? Amém. Por isso que hoje em dia tem muita coisa que está igreja, mas não é igreja. Nem tudo que está igreja é igreja. Amém. Amém. Nem tudo que se comporta como igreja é igreja. Amém? Amém. Por quê? Porque nós estamos falando de mudança de natureza, de identidade, de entendimento, é transformação, não é mudança. Então, Paulo também diz o seguinte, para reforçar, aqui está lá em Romanos 12, né? E ele também diz o quê? As armas com as quais nós lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ponto. Está lá em 2 Coríntios capítulo 10. Elas são poderosas para destruir fortaleza. O que Paulo chama de fortaleza? Raciocínios, sofismas. Então, na verdade, a maior batalha espiritual da igreja não está nos céus. A maior batalha espiritual da igreja está no entendimento. Porque é nos nossos raciocínios, é na nossa forma de pensar que está a maior resistência ao conhecimento de Deus. Amém? Então o que ele chama de sofisma? São raciocínios e altivez que resistem contra o conhecimento de Deus. Muita gente pensa que o Éden era o plano. Não é verdade? Tem muita gente que acha que o Éden era o plano, que o homem pecou e estragou o plano de Deus. O Éden, amados, nunca foi o plano. Amém? Amém. O Éden foi para você e eu desencanar de vez. O Éden foi para que na largada, já no primeiro, não funcionasse. Com todas as condições favoráveis. Mas eu dou graças a Deus que o primeiro homem pecou. Você já imaginou o inferno que seria o mundo se ninguém tivesse pecado até hoje? Hã? O tanto que isso aqui ia ser bom e o estresse que ia ser. Pensando na possibilidade de alguém dar uma mancada e a gente perder tudo.
Você já pensou quantas vezes a gente ia querer matar o primeiro que pecasse? Não é? Amém? Agora, já não funcionou de largada, nós sabemos como é que funciona em Cristo. Glória a Deus. Amém. Agora, tem gente que fica imaginando a condição idealizada. O casamento idealizado, o trabalho idealizado, a igreja idealizada. Eu tenho orado, eu jejuo para Deus. Tudo que eu quero dos meus filhos é que Deus mande a mulher ideal para o meu filho, o marido ideal para mim. É mesmo. O que é o marido ideal? Vou explicar o que é o marido ideal. O que é uma mulher ideal? É a alma gêmea? É aquela que Deus escolheu lá no sentido. Então, vou te falar uma coisa. O Adão não tinha uma alma gêmea, ele tinha uma carne gêmea, um osso gêmeo, um sangue gêmeo. A mulher dele era tão gêmea que ele olhou para ela e falou assim: sou eu na versão feminina, é a varoa. Tá vendo? Amém. Você já imaginou o mundo de Adão? Tudo funcionando, o cara controlando tudo com o pensamento. Sem fila, sem doença, sem cólica, nem dor de cabeça. Glória a Deus, Amém. sem dívida, sem tempestade, sem enchente, sem calor excessivo, sem sogro, cara. Total. Não é verdade? Então, assim. Rapaz, igreja. Qual é a igreja ideal? Eu vou te falar de uma igreja ideal. A primeira igreja que houve no mundo tinha 2 membros. 2 membros. Irmãos. Tinha culto todo dia. O som era angelical. E o pregador era o próprio Deus. Todo dia, 6 horas da tarde, Deus vinha para compartilhar uma mensagem com uma congregação de 2 membros. Em 24 horas, entre um culto e o outro, essa congregação escangalhou. Fala para mim de uma igreja ideal. Fala para mim de um casal ideal. Você sabe por que isso não funcionou, amados? Porque o homem preferiu ter o controle do que é certo e do que é errado do que conhecer a Deus. O homem preferiu a receita de como é que funciona do que a relação com Deus. Amém? Amém. Então é essa altivez na nossa vida, que muitas vezes nós não queremos a relação, nós só queremos que funcione. Né? Eu viajo muito para fora, né? E às vezes eu viajo para alguns países, as estradas não tem buraco, uma maravilha, segurança total. Eu falo, agora eu sei porque que esse povo aqui abandonou Deus. E lá no Brasil que é bom. Né? Toda hora, Jesus! Ai, meu Deus do céu! Senhor da glória! Deus tem misericórdia! Né? Isso é que é lugar bom, amém? Amém. Glória a Deus! O que é um marido ideal? É que deixa você esquecer de Deus ou faz você lembrar de Deus todo dia? E a mulher ideal? É aquela que você nem precisa lembrar de Deus, ou aquela mulher que faz você lembrar de Deus todo dia? Ô Jesus! Deus de misericórdia! Senhor da glória! Amém?